O ufologista espírita Jean-Val Elan disse num podcast em 2024 que o espírito lhe revelara que o instituto que ele ainda não pudera criar seria para educar os espíritos que iriam se acoplar nessas inteligências artificiais autônomas, do mesmo jeito que se acoplam a um óvulo fecundado por espermatozoide. Ele está dizendo que espíritos irão se apossar das inteligências artificiais. Elan temia que espíritos malignos viessem a possuir tais inteligências artificiais. Robôs controlados por IA já estão se rebelando e agindo com violência, o que lembra o filme O Exterminador do Futuro com Arnold Schwarzenegger e a rebelião das máquinas da Skynet. Seria só bugs do sistema? Ou interferências diretas de seres espirituais malignos? O que diz a palavra? A paz do Senhor, povo de Deus! Aqui quem fala é o pastor Ricardo Ribeiro e juntos vamos estudar esse tema escatológico tremendo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e nos ajude a levar a mais pessoas a verdade da Santa Palavra de Deus sem mistura. Agora, vamos ao vídeo. Vejamos sobre as 70 semanas de Daniel. 70 disse o anjo Gabriel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel, capítulo 9, verso 24. É necessária uma explicação sobre a contagem de tempo de semanas de anos, que era comum na cultura hebraica. Você lembra que Jacó, quando quis casar com Raquel, seu pai Labão exigiu que ele trabalhasse 7 anos por ela. Ao final, deu a mais velha, Léa. Depois exigiu que ele trabalhasse mais 7 anos por Raquel, a mais nova. E assim está escrito: cumpre a semana desta, isto é, os 7 anos. Então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda servirás comigo. E Jacó assim fez. Cumpriu a semana de Léia, e então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Gênesis capítulo 29, verso 27 e 28. A semana aqui em hebraico é Shavuot e significa 7. Sendo assim, quando o anjo fala de 70 semanas, ele quis dizer 70 vezes 7 anos, o total de 490 anos. Esse seria o período para o final da história do povo hebreu e da humanidade. Voltemos à revelação de Gabriel agora. Ele diz que essas 70 semanas, anos ou 490 anos, têm 6 objetivos. Primeiro, extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, ungir o santo dos santos. Ele revela agora quando isso iria começar e terminar. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel 9, 25. Acompanhe comigo aqui este gráfico. Isto começou em 5 de março de 444 a.C., quando o rei Artaxerxes I da Pérsia fez um decreto que ordenou aos judeus, liderados por Neemias, a reconstruírem a cidade de Jerusalém, o que durou 49 anos. Se você observar a linha do tempo do gráfico, existiram 4 decretos: o de Ciro, o de Dário, o terceiro de Artaxerxes e o quarto e último também de Artaxerxes. Dos 4, o único que se encaixa com a previsão do anjo é este
do ano 444 a.C. Continuando, ele fala até o Messias, o príncipe. Ou seja, até a vinda de Jesus, quando entrou em Jerusalém, no ano 27 depois de Cristo. Você observa na linha do tempo, nós fizemos aqui um gráfico. Então preste atenção, as 7 semanas vão do ano 444 a.C. até o ano 395 a.C., isto é, 49 anos. Pois ele diz, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Daniel 9, 25. Estas são as 7 primeiras semanas. Em seguida ele fala sobre as 62 semanas, ou seja, a vinda e a ascensão do Messias. Passando esse período de 62 semanas, que é equivalente a 434 anos, então nós temos 49 mais 434, o total de 483 anos, equivalente às 69 semanas. 444 menos os 483, teremos 39, ou menos 39, porque ficou na escala decrescente. Essa primeira linha inferior são números sequenciais. E a segunda linha superior corresponde ao calendário de Gregório, com os seus respectivos erros históricos já conhecidos. Nesse calendário, não se incluiu o ano 0. Do ano 1º antes de Cristo já foi para o ano 1º depois de Cristo. Sabendo que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, e sabendo que ele estava vivo na época de Jesus, quando os magos informaram que o Messias havia nascido, com medo ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Significa dizer que Jesus, ele tinha aproximadamente 2 anos quando Herodes deu essa ordem. Significa que temos que voltar do ano 4 para o ano 6. O ano 6, a maioria dos eruditos confirmam e concordam que foi o ano em que nasceu Jesus. Sendo assim, podemos partir do ano 6, contando até chegar o ano 27. E aqui nós teremos os 33 anos de idade de Jesus. O ano 27 foi o ano em que ele entrou em Jerusalém. No mesmo ano ele foi morto. E no mesmo ano a Igreja do Senhor, ela foi inaugurada no dia de Pentecoste. Então, 444 menos 483 igual a 39. 39 menos 6 igual a 33. 33 é a idade de Jesus e o ano é o ano 27 depois de Cristo. 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, 25. Isso dá um total de 69 semanas ou 43 anos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, a morte de Jesus, e não será mais. E o povo, os romanos, do príncipe, corresponde ao general Tito Vespasiano, que invadiu Jerusalém no ano 70 e destruiu o templo. Jesus também falou sobre isso. Ele se refere ao príncipe que há de vir e destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele, refere-se ao anticristo, firmará um concerto com muitos por 1 semana. Os últimos 7 anos que está reservado para o futuro. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e interromperá os serviços no 3º templo de Jerusalém. Os judeus estão nos preparativos para sua construção nos dias de hoje. Falo a partir do ano de 2026. E sobre a asa das abominações virá o assolador e exigirá adoração. Será rejeitado e passará a perseguir Israel por isso. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Aqui chega ao final desta profecia. Daniel capítulo 9, do verso 24 ao 27. Estamos vivendo hoje a era da igreja, a dispensação da graça ou o tempo dos gentios, que começou no mesmo ano que Jesus morreu, ano 27 depois de Cristo. Após 3 dias de morto, ele ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos dando instruções e foi elevado ao céu, mas antes ordenou que ficassem na cidade de Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. O que aconteceu quando se iniciou a festa de Pentecostes? Após eles passarem 10 dias em oração, 10 mais 40, 50, Pentecostes significa justamente isso, 50, ocorria 50 dias após a Páscoa e Jesus foi crucificado na Páscoa. Atos capítulo 2, portanto, mostra a fundação e o início da era da igreja. Um intervalo de tempo para alcançar os gentios com a salvação até o arrebatamento da igreja. Jesus, está escrito, veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos os gentios, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. O endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos capítulo 11, verso 25. Cairão a espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Lucas capítulo 21, versículo 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. Após o arrebatamento da igreja, o início da grande tribulação. Quando este intervalo da igreja encerrar com o arrebatamento, começa a contagem do relógio da profecia para Israel das 70 semanas, e agora só resta uma, ou seja, 7 anos. Um governante mundial carismático será levantado para pôr fim ao caos financeiro, social e militar que se seguirá ao arrebatamento. Pense, milhões de desaparecidos, desastres, com aviões caindo sobre as cidades por falta de pilotos que foram arrebatados, tragédias com navios no mar, carros nas estradas se chocando, saques, desordens sociais generalizadas, colapso no sistema de saúde pública pela crescente demanda, fuga em massa dos presídios, das penitenciárias, a lei marcial decretada e o anúncio da Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e seus aliados contra a Rússia, China, Irã e seus aliados. Para completar, os aliens se revelarão ao mundo e interferirão na política mundial, apoiando o novo líder mundial predito pela Bíblia como o Anticristo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Os aliens, conhecidos por Greys, têm essa aparência, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14. Destes 7 anos restantes, 3 anos e meio será de uma falsa paz para o mundo em geral, mas não para os crentes desviados que ficarem no arrebatamento. Serão perseguidos e, se quiserem ser salvos, terão que serem mortos. Afinal, hoje a salvação é oferecida de graça, numa promoção relâmpago, mas na grande tribulação será cobrado altos juros e correção monetária. Para os que quiserem, terão que derramar o seu próprio sangue. Após os 3 anos e meio de paz promovida pelo Anticristo no mundo e com o apoio de Israel, nos 3 anos e meio restantes, ele passará a exigir adoração no templo novo, templo judaico reedificado, o que será rejeitado por Israel e provocará o rompimento dessa paz,
fazendo com que os judeus sejam perseguidos no mundo todo em situação pior que o Holocausto nazista. Aqui começa propriamente a grande tribulação, pois os juízos de Deus começaram a serem lançados sobre a humanidade que rejeitou seu Filho, com todos os sinais de ser ele o verdadeiro Messias, mas aceitou sem dificuldades o reino do anticristo usando Satanás. A imagem da besta e o seu número, IA, inteligência artificial, ciborgues, chips e tecnologia do anticristo. O ufologista espírita Jean-Val Elan disse num podcast em 2024 que o Espírito lhe revelara que o instituto que ele ainda não pudera criar seria para educar os espíritos que iriam se acoplar nessas inteligências artificiais autônomas, do mesmo jeito que se acoplam a um óvulo fecundado por espermatozoide. Ele está dizendo que espíritos irão se apossar das inteligências artificiais. Elan temia que espíritos malignos viessem a possuir tais inteligências artificiais. Robôs controlados por IA já estão se rebelando e agindo com violência, o que lembra o filme O Exterminador do Futuro com Arnold Schwarzenegger e a rebelião das máquinas da Skynet. As IAs estão estimulando o suicídio com adolescentes que têm se apaixonado por elas no relacionamento virtual. Seria só bugs do sistema ou interferências diretas de seres espirituais malignos? O que diz a palavra? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse capítulo 13, verso 14 a 18. Não há dúvida que a tecnologia final estará a serviço de Satanás e os seus anjos na pessoa do anticristo, que será o seu avatar, ou o invólucro, ou o meio possuído para governar. E para disfarçar dirão que são aliens que estão fornecendo tal tecnologia e conhecimentos. Bem, meus amados irmãos, e no próximo vídeo nós teremos outros assuntos extremamente valiosos para o povo de Deus nesse fim de tempos que estamos vivendo. Que Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. Fica conosco no próximo vídeo, aguarde, divulga esse trabalho para alcançar mais vidas com a pura, verdadeira e genuína Palavra de Deus. Forte abraço do pastor Ricardo Ribeiro. Apoie nosso canal, divulgue. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.